Boa tarde, quinto ano. Nossa primeira aula de hoje é matemática. Nosso conteúdo de matemática hoje tá gostoso e tá bem tranquilo de fazer. Então, vocês vão fazer, ó, rapidão, sozinhos. Eu tenho certeza que vai estar facinho de fazer, né? Conforme a gente conversou, né, vamos dar sequência na nossa apostila. Hoje nós vamos fazer a apostila desde a página 68, tá? 68, aonde nós vamos estudar dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pegar a apostila e o caderno de matemática, abre a apostila na página 68, deixa ela do ladinho, pega o seu caderno de matemática e vamos fazer a tabuada, tá bom? Então, a tabuada é aquela uma que a gente sempre faz na sala para treinar, né? Tabuada do 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Então, a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa de todas, vão escrever lá no seu caderno o cabeçalho, Centro Educacional Base, Mogi Guaçu, 7 de maio de 2020, eu ia falar 2019. 7 de maio de 2020, pula uma linha e escreve tabuada do 1 ao 10, tá? O que eu quero de vocês? Quero que vocês escrevam essa tabuada sem olhar em lugar nenhum, tá bom? Vou confiar em vocês. Por quê? Porque é assim que a gente vai treinar a tabuada. E como faz bastante tempo que a gente está parado, sem fazer nada, vai ser difícil da gente lembrar, mas nós vamos ter que pensar, né? Como que funciona, por exemplo, a tabuada do 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. O resultado da tabuada do 3 é o 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 até chegar no 10. O resultado da tabuada do 4 é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 até chegar no 10. Do 5, a mesma coisa. Todos os números. O resultado de tabuada é o número que a gente está fazendo a continha, mas ele mesmo. Várias e várias vezes. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, 4 vezes 3. Então, que significa que a gente está contando 3 4 vezes. Então, é o 3 mais 3 mais 3 mais 3. Não é? 4 vezes? Então, a mesma coisa acontece na tabuada. Primeiro, vocês vão pausar esse vídeo onde eu estou falando e vão fazer a tabuada do 1 ao 10 todinho. Depois que terminarem a tabuada, vocês retornam o vídeo e a gente vai começar a falar da apostila, tá bom? Então, a tabuada é para a gente relembrar como funciona a continha de vezes, tá? Pode pausar. Voltando agora que vocês já fizeram a tabuada, tá? Vocês vão fazer o seguinte para mim, abrir lá na página 68 da apostila, onde está escrito dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. E agora vocês vão olhar na sua tabuada aí, que vocês fizeram, e vão circular para mim a tabuada inteirinha do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 5 e a tabuada do 6. Vocês vão circular para mim essas tabuadas. Se quiser usar uma canetinha de cor diferente, um lápis de cor, uma caneta, pode usar, tá bom? Então, vocês vão circular para mim a tabuada do 2, 3, 4, 5 e 6. Circulou essas tabuadas, vocês vão observar o seguinte. Olha na tabuada do 2. Todos os números que estão aí estão em dobro. Por que dobro? Porque é o 2 vezes o número. O dobro é o número, mas ele mesmo. Então, é 2 vezes o número. Então, o dobro de 2, 4. Que é 2 com mais 2, 4. O dobro de 10, 10 com mais 10, 20. Então, sempre o dobro
é 2 vezes o número, ok? Assim como é na tabuada do 2. A tabuada do 2, quando a gente faz na escola, ela acaba no 10, 2 vezes 10. Mas a tabuada do 2, ela é infinita. Ela continua com todos os números infinitos. O mesmo acontece com todas as tabuadas. Então, as outras tabuadas também. Começou, é infinito. A gente para no 10, né? Mas a gente tem ainda as contas infinitas. Então, a tabuada do 3, por exemplo, é o triplo. Então, o próprio nome já diz de onde vem, né? Dobro, 2. Triplo, 3. Então, a tabuada do 3 é o triplo. O que é o triplo? É 3 vezes o número que está pedindo. Se estiver pedindo 3 vezes 7, 21. Então, o 7 é o triplo de 7, 21. 3 vezes 7, 21. É a mesma coisa. Triplo e 3 vezes significa a mesma coisa. Depois, nós temos a tabuada do 4. Na tabuada do 4, nós temos o quádruplo. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, vamos acompanhando na apostila, tá bom? Porque na apostila vocês vão conseguir saber do que eu tô falando. A tabuada do 3, a tabuada do 3, do 4, desculpa, do 4, quádruplo. Então, 4, quádruplo, que é o quádruplo 4 vezes, né? Então, 4 vezes 2, 8. Quádruplo de 2, 8, tá? Só muda o nome. É uma forma difícil de falar, só isso, tá? Depois nós temos quíntuplo. Quíntuplo vem de quinto, vem de 5, né? O quinto a gente já estudou lá nos números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto de quíntuplo, tá? Então, qual é o quíntuplo de 5? 25. Quanto é 5 vezes 5? 25. Então, quíntuplo é a tabuada do 5. E o sextuplo, tabuada do 6, tá? Então, é a mesma coisa com todas as outras. 6 vezes 2, 12. O sextuplo de 2, 12, tá? Olha como é fácil isso, né? É só lembrar do nome. Dobro, 2. Triplo, 3. Quádruplo, 4. Quíntuplo, 5. Sextuplo, 6. Tá facinho, 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 né? Eu não vou hoje mostrar a foto da apostila para vocês, porque a apostila do professor tem respostas, tá bom? Então, eu quero que vocês vejam a resposta, né? Vocês são muito espertinhos, vocês vão conseguir olhar as respostas aí, mesmo que seja rápido. Então, vamos acompanhar a leitura da apostila na página 68, que está explicando exatamente isso que eu falei, tá? Para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. Exemplos. Encontre o dobro de 7. 2 vezes 7, 14. Dobro de 9. 9. 2 vezes 9, 18. Então, o dobro, tá? Para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por 3. Exemplo, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. Para encontrar o quádruplo de um número, basta multiplicá-lo por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Para encontrar o quíntuplo de um número, basta multiplicá-lo por 5. Exemplo, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Para encontrar o sextuplo de um número, basta multiplicá-lo por 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Então, a gente tem aí nessa página explicando exatamente de uma forma reduzida o que eu já expliquei, o que a gente já treinou na tabuada, tá? Então, vamos continuar para a gente fazer as atividades. A gente vai fazer as atividades da página 69, 70 e 71, tá? São atividades não muito difíceis, tá? Só precisa prestar atenção. Essa apostila, ela tem várias atividades escritas de formas diferentes que significam a mesma coisa, tá? Ali a gente tem um Saiba Mais, tá? O Saiba Mais está falando sobre como os egípcios faziam isso, tá? Como que os egípcios aplicavam o recurso de dobrar quantidades, tá? Também é uma forma interessante.
mas é uma parte só de conhecimento extra, uma parte que vocês podem ler caso se interessem, tá bom? Então vamos seguir com a atividade para não confundir a cabeça de vocês agora que a gente está já engatilhado já nesse assunto do dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sexto, tá bom? Atividade número 1. Escreva as sentenças a seguir em forma de expressão matemática e calcule no caderno que se pede. Então, o que vocês vão fazer? Vou montar a expressão do jeito que está sendo falado, do jeito que está escrito. E depois vocês vão fazer o resultado, tá? Então, a primeira coisa, o quádruplo de 79 mais 56. Então, o que vocês vão fazer aí na frente? O quádruplo, o que é quádruplo? 4 vezes. De 79 mais 56. 79 mais 56, como a gente já estudou, ele está dentro do parênteses. Então, quando as continhas estão todas fora do parênteses, a gente resolve sempre vezes e dividir primeiro. Mas, quando elas estão dentro do parênteses, tem que resolver a que está dentro do parênteses primeiro, tá? Então, a gente vai montar a continha A juntos aqui na lousa, para vocês acompanharem, e aí depois vocês vão fazer as outras sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. O quádruplo D. Então, o quádruplo D é 4 vezes. Então, 4 vezes. Quádruplo D. Tem parênteses, a gente tem que deixar o parênteses. Então, 79 mais 56, ó. Ok? Estão enxergando aí? Então, quando a gente tem parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá bom? Então, vamos lá. 79 mais 56. Quanto que dá 79 mais 56? Faz a continha aqui do lado. 9 com mais 6, 15. 7 com mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 13 com 1 lá de cima. Então, 135. Então, aqui deu 135. Vou trocar de caneta porque a minha tá falhando, que vocês não vão conseguir enxergar. Então, deu 135 essa primeira parte nossa. Aí, a gente tem que repetir o 4 vezes, lembra? 4 vezes 135. Agora, a gente faz essa conta, tá? 4 vezes 135. Vamos lá. 4 vezes 5. Deixa eu montar de outra forma que fica mais fácil para vocês entenderem a conta. Pera aí. Vou montar de ponta cabeça. 135 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Sobe o 2. 3 vezes 4. 4 com 4, 8. Com 4, 12. 12 com mais 2, 14. Tem que somar o numerinho que subiu, lembra, né? 1 vezes 4, 4 com mais 1, 5. Então, o resultado dessa conta é 540. Tá? Então, vocês vão fazer isso com todas as outras. Essa deu 540. Aí, nós temos o B. O B tá falando o sextuplo de 9 menos o dobro do triplo de 9. Então, pensa direitinho como você vai fazer. Vai olhando o que tá escrito e vai montando a conta aos poucos para entender, tá? E o C é a mesma coisa. Vamos fazer aí as continhas. Vamos para a página 70 e 71. A 70, nós vamos ter ainda o número 2, que é a continuação das atividades. Depois a gente vai começar nos probleminhas, tá? Então, número 2. Complete a sentença a seguir. 13.985 é o de 2.797. Então, ele é o quê? Ele é o dobro, ele é o triplo, quádruplo, quíntuplo ou sextuplo? Então, vai ter que testar para a gente descobrir. B. O quádruplo de 2.698.713 é... Então, vocês vão fazer todo esse numerão vezes 4, porque é quádruplo, para ver o que vai dar, tá bom?
Também parece um número gigante, muito difícil de fazer, mas vocês vão fazer exatamente do jeito que está aqui. Exatamente. Só vão continuar fazendo a conta até terminar, tá? Mas não é difícil, é tranquilo. C. 6 vezes 51 é igual a... Vai fazer a conta. Isso significa que 306 é o D51. Essa tá fácil, hein? Essa tá que não precisa nem fazer conta para descobrir. D. O dobro do sextuplo de um número é o mesmo que tantas vezes esse número, tá? Então, dobro do sextuplo 2 vezes o 6 de um número é a mesma coisa que quantas vezes esse número, tá? Esse é um pouquinho difícil, tá? Depois nós temos os probleminhas aí, tá? Os probleminhas nós temos do 1 até o 9. Então, a gente vai fazer os probleminhas com calma, tranquilidade. Se precisar, pega uma folhinha de rascunho e põe do lado para poder fazer as continhas, tá bom? Eu sei que o quinto ano gosta de fazer rascunho para conseguir chegar no resultado. Então, eu vou ler os problemas para vocês e vocês vão resolver os problemas sozinhos, tá bom? 1. O último jogo entre os times Bom de Bola e os Camisas 10 teve um público de 14.872 torcedores. No jogo de hoje, entre esses mesmos times, o público foi o triplo do anterior. Então, quantos torcedores havia no estádio? Então, qual foi o público do anterior? 14.872. Quantos torcedores havia hoje? Se foi o triplo disso. Então, tem que fazer 3 vezes esse número. 2. Para um passeio, Laura economizou R$ 43 e a sua irmã Marina o quádruplo desse valor. Então, 4 vezes 43, tá? Esses dois eu dei de lambuja para vocês. Vamos lá. 3. O número de bactérias em determinado meio duplica é dobro em 24 horas. Se no começo tinha 6.879 bactérias, depois dessas 24 horas, haverá quantas bactérias nesse meio? Se ela dobra depois de 24 horas, né? 4. Quando Lúcia ela era estagiária, recebia R$ 937 por mês. Hoje, após alguns anos de experiência e investimento na carreira, seu salário é o sextuplo do inicial. Quanto ela recebe por mês? Então, o sextuplo do salário que ela recebia, tá? O que é sextuplo mesmo? Pensa aí. 5. Observe a conversa entre Rogério e Lucas e depois responda. Rogério, nesse mês consegui economizar energia e paguei apenas R$ 49. Que bom, Lucas, eu não consegui economizar e paguei o quíntuplo do que você pagou. Então, o Rogério pagou R$ 49 de energia. E o Lucas pagou o quíntuplo disso. O que é o quíntuplo? Quanto o Lucas pagou de energia? Não. Essa pergunta da apostila, até o ano passado, quando eu dei aula no quinto ano, quanto o Rogério pagou de energia, né? Porque o Lucas está falando com o Rogério está falando com o Lucas. Então, quanto que o outro pagou de energia? Essa pergunta está errada na apostila. Ela não é quanto o Lucas pagou, tá? É quanto o Rogério pagou, tá bom? O Rogério é o de azul, o Lucas é o de amarelo, tá? 6. Iracema comprou um lindo vestido que estava em liquidação por R$ 87. Jéssica comprou o mesmo vestido pelo dobro do que Iracema pagou. Então, o dobro do valor do vestido, tá? 7. Para a festa de aniversário de Amanda, Leila fez os docinhos em casa e gastou R$ 35. Se ela tivesse comprado os docinhos, teria gastado o triplo. Quanto Leila economizou? Então, o triplo. Olha a pergunta desse. Ela não está perguntando quanto ela teria pago. Mas primeiro a gente tem que descobrir quanto ela teria pago. Então, se ela pagou 35 e teria pago o triplo, 3 vezes 35. E aí o resultado é quanto ela teria pago. Mas a pergunta não é quanto ela teria pago. A gente tem que prestar sempre atenção na pergunta. A pergunta é quanto Leila economizou. Então, quer dizer, do quanto ela teria pago, ela tem que tirar o quanto ela gastou, 35, para saber quanto ela economizou. Tá bom? Então, são 2 contas que tem que fazer nesse probleminha aí. 8.
Antes da reforma do Teatro Fantástico, havia apenas uma sala com capacidade para 648 pessoas. Após a reforma, foram construídas mais 3 salas, o que fez com que a capacidade quadruplicasse. Qual é a capacidade do teatro? Então, a gente vai colocar a capacidade anterior vezes o quádruplo, tá? Que eu não preciso explicar qual é o quádruplo, né? A gente já conversou. 9. A central de distribuição de mercadorias de uma rede de supermercados mandou para a loja A 438 quilos de laranja e para a loja B o sextuplo dessa quantia. Quantos quilos de laranja a central de distribuição mandou para as lojas A e B? Então, o que a gente tem que descobrir? Aqui também tem 2 contas. Primeira conta, a gente tem que descobrir quantas laranjas mandou para a loja B, né? Isso, tem que descobrir quantas laranjas mandou para a loja B primeiro. A loja B recebeu o sextuplo da loja A. Então, essa é uma conta. Depois que a gente descobrir quanto mandou para a loja B, aí a gente tem que fazer a soma da loja A mais a loja B, todos os 2 resultados, tá? Por quê? Porque daí tá perguntando quantos quilos de laranja a central de distribuição mandou para as lojas A e B. Então, E é a soma, tá? Então, vai ter que somar a A e a B, tá? Vamos realizar essas atividades. Eu tenho certeza que lá no comecinho vai ser um pouquinho mais apertada. Aquela número 2 é um pouquinho mais difícil, tá? Se não conseguir fazer a número 2, deixa que daí eu explico amanhã na próxima aula essas dificuldades que vocês estão tendo na 2, tá? E os probleminhas estão bem simples, bem fáceis de fazer, dá para fazer tranquilo. E a gente vai fazer essas atividades que não tem pouco, tem bastante, tá? Daqui a pouquinho a gente vai para a geografia, tá bom? Beijo!